Todo e-commerce quer crescer, mas muitos sentem que estão travados e não sabem exatamente o que fazer para destravar. Por isso, nesse episódio do podcast Você Lucrou, você vai descobrir um hábito que eu considero ser uma vantagem muito injusta para o seu e-commerce. E com certeza ele vai te ajudar a destravar seu crescimento. E para me ajudar nisso, eu estou aqui com o Rodrigo Xisté. Eu sou o Rodrigo Xisté, especialista em CRM e e-mail marketing. E eu, se você assistiu outros episódios, você já sabe, sou o Kevin Quintino, especialista em otimização de e-commerces. Bom, para começar a falar sobre esse tema, é muito interessante porque é muito comum, até em várias operações de e-commerce, o dono ele ficar perdido, né? Seja porque ele não é do digital, não entende o mundo digital, mas muitas vezes eu noto que o principal motivo dele ficar perdido é porque ele não entende o porquê das coisas. Né? Ele coloca produto lá, cria o seu e-commerce, ou então começa a vender nos marketplaces. Um mês vai super bem, outro mês não vai bem. Ele não consegue entender muito bem o porquê que está crescendo, porquê que está caindo. E quando está crescendo, ele não dá muita bola, porque está crescendo, então bora. Aí o problema é quando começa a Uhum. cair, que ele não sabe como estancar essa queda. Então, o que que você acredita que pode causar isso, né, essa dúvida, e por onde a gente pode seguir já nesse tema? O mundo digital ele é engraçado porque a gente tá muito dentro dele, né? Então a gente vive dentro dele e a gente acha que conhece ele. Então a gente conhece ele, mas a gente conhece nas duas camadas mais normais dele, que é o que e como. Então o que é o mundo digital e como ele funciona. Mas às vezes a gente precisa chegar na terceira camada, que é a camada do porquê as coisas funcionam. Então isso vale para todos os segmentos que estão no digital. Então, desde a produção de conteúdo, desde a parte de anúncios, desde a parte da sua loja, né, do seu e-commerce em si, você tem que ter os porquês ali e como Uhum, essas coisas funcionam. Às vezes você vem, como você falou, do mercado físico e você está literalmente preocupada com a parte da logística em diante, de ter o produto disponível, de fazer essas coisas acontecerem. E aí você não se preocupa com as outras 2 partes fundamentais, que são os porquês e com o marketing do negócio. No mundo digital, como você não tem um ponto físico e um fluxo de pessoas passando na sua loja, você precisa se preocupar com o marketing, que é quem vai garantir esse fluxo de pessoas, e com os porquês das coisas estarem acontecendo. O mundo digital é totalmente metrificável, né. No mundo físico você às vezes tem que fazer um hack, tem que fazer uma uhum. improvisação para você conseguir, saber o porquê as coisas estão acontecendo. E tem muitas coisas que não são diretamente ligadas a você. Então, o fluxo de pessoas na frente da sua loja, por mais que você escolha um bom ponto de venda e tudo mais, às vezes não é influenciado por você, seja um evento no local, seja alguma outra coisa. Então, só que no mundo digital você sabe o porquê as pessoas estão chegando na sua loja, você sabe como que elas estão chegando, qual que é a intenção e tudo. Então, descobrir os porquês das coisas nas suas análises que você vai fazer do seu negócio vai mudar um pouco o jogo que você está jogando. Isso vai te trazer previsibilidade, vai te trazer escala, vai te trazer também uma segurança que você não vai investir num estoque, ele vai ficar parado, você vai ter a rotatividade do estoque mais previsível. Então, saber o porquê das coisas no mundo digital é muito mais importante até do que no mundo físico, que você não controla 100% dos pontos de ação. No mundo digital, você praticamente, vamos dizer que não tem ali alguma coisa ao acaso, pode até ter, mas você controla praticamente todos os pontos de ação. Então você tem que saber o porquê das coisas. Sim, é bem interessante isso que você falou, porque eu notei isso na pele, né? Recentemente eu fiz uma visita numa loja de materiais de construção que é de um amigo meu. E é uma loja assim que já está na família dele há algumas décadas, né? E como é uma loja física, é o que você comentou, parece que esse pessoal de loja física, eles não estão acostumados a ter precisão sobre o que eles fazem e o retorno que eles têm. Então, sempre que eu olhava, ela falava: "Ah, mas como é que vocês sabem quais clientes compram quais produtos, né? Como quais produtos são mais vendidos? Qual que é o seu 80/20 aqui nos produtos?" E eles não têm certeza sobre isso, eles operam às cegas ali. Então, muitas vezes é difícil até você saber se você está tendo lucro ou não. Hã, por exemplo, a única coisa que eles têm é, às vezes, algumas sazonalidades. Ah, fez frio, eles sabem que vai vender mais chuveiro, entendeu? Então, mas além disso, passou disso, fica muito mais nebuloso. E para nós que somos do digital, é muito complicado lidar com isso, porque a gente está acostumado a conseguir metrificar tudo, e o que a gente não consegue metrificar, a gente fica, nossa, mas por que que a gente não consegue metrificar e tudo mais? Então, isso é bem interessante. E tem até aquela frase que fala, né? Medir é saber e investigar é entender, porque
No online, como é muito mais fácil, você tem dado de tudo. Tem Uhum, dado das pessoas que entram no seu e-commerce, das pessoas que clicam nos seus anúncios, de quais produtos compraram, o ticket médio, enfim. Porém, a maioria das pessoas fica olhando apenas o quê? Que seria o quê? Ah, a receita aumentou. Ah, estou tendo mais visitantes. uhum, As pessoas estão clicando nos meus anúncios. Meus seguidores no Instagram estão aumentando. Mas elas não investigam o porquê, né? Para entender o porquê disso. E é isso que a gente vai falar bastante nesse episódio, né? Que a proposta aqui é justamente ensinar você a acertar mais no seu e-commerce. E para acertar mais no seu e-commerce, você tem que entender o porquê das coisas. Então, eh, tem um problema também muito comum em e-commerce que não, busca entender o porquê das coisas, que você até chegou a comentar em episódios passados, que é a questão de vir a um apaga incêndio todos os dias, né. uhum. Você sempre tá lá: "Putz, parou de vender esse produto, tenho que fazer alguma ação para ele voltar a vender. Ah, agora é esse outro que parou", entendeu. Você não consegue ter a previsibilidade que você comentou, e ao mesmo tempo você não consegue criar um plano de longo prazo, porque amanhã já tem outro incêndio, depois de amanhã outro. Uhum. E como que a gente pode lidar com esses incêndios? Como que pode ajudar o entender o porquê das coisas pode ajudar a gente com esses incêndios? Você já deu uma boa dica, é o planejamento, né. A gente tem que ter um planejamento. Às vezes a gente não consegue começar com um planejamento e a gente entende isso, porque é muita coisa que você tem que fazer, as coisas têm que acontecer, é produto para no estoque, tem que vender, o mês seguinte vai chegar, o seu custo fixo vai bater no caixa. Mas algum momento, se você não consegue parar depois de um mês, 2 meses dessa correria e começar a estruturar planejamentos, Uhum, vai ficar difícil de você conseguir entender o porquê das coisas. Porque é quando a gente está desenhando os planejamentos que as perguntas vêm na nossa cabeça: qual ação eu vou fazer? Qual produto eu vou promover? E aí, para você descobrir quais coisas você tem que fazer, você tem que descobrir os porquês. Você não pode ir só com o seu achismo ou com o seu gosto, porque isso pode tá jogando o seu negócio num lugar que não seja muito agradável, porque você vai ser, ó, de novo, porque você vai sempre jogar para aquilo que você acha que está sendo melhor, e não aquilo que realmente está te trazendo o melhor retorno. Então você tem que ter bem na ponta do lápis quanto que você gera de lucro com cada produto, qual é o custo desse produto para você, quanto desses produtos geram recompra, quais produtos não geram recompra, qual é um produto bom de entrada, qual é um bom produto para você estimular a recompra. Você tem que saber essas coisas e achar nos seus dados essas informações para fazer o seu planejamento. E aí você começa a fazer planejamentos, começa sempre dos planejamentos macros para os micros, né? Faz um calendário do ano. O que você pretende fazer nesse ano? Então, normalmente e-commerce sempre começa, põe as datas principais. Black Friday é uma data que todo mundo tem que ter no seu calendário. Então, põe as outras datas sazonais, né? Dependendo do seu nicho. O seu nicho é mais de roupa, então você vai pôr se é roupa feminina, moda feminina, dia das mães. Então, se é moda masculina, dia dos pais. E vai pondo essas datas sazonais. Se você já tem essas grandes datas, você já sabe mais ou menos onde você tem que estar planejado, é, que porque itens. exato, tem até uma frase que é interessante, né, que vender é como se você estivesse dirigindo um carro, assim. Se você não olha para o contexto, você não sabe se você está acelerando, né, ou você olha para o velocímetro, você não sabe se você está acelerando porque você está pisando mais no acelerador ou porque você está numa descida. E é justamente essa questão da Exatamente. sazonalidade. Se você está na Black Friday, claro, a tendência é suas vendas aumentarem. Então, às vezes você faz uma ação, você olha para, putz, novembro meu e-commerce foi muito bem. É o esperado, sabe? É o mínimo que se espera. Uhum. E é isso quando você está começando a olhar num planejamento, as coisas começam a fazer um pouco de sentido. Se você olhar o número bruto e não saber o que está por trás, porque beleza, a Black Friday é uma sazonalidade muito clara. Então você sabe que ali novembro e dezembro, comecinho de dezembro vai ser afetado por isso. Mas e se você tem outras sazonalidades no seu negócio, como você falou do chuveiro, que no inverno vai vender mais chuveiro. E aí você pode, se você olhar só os números brutos do negócio e não entender que existe essa sazonalidade, você vai dizer, olha, vende bastante chuveiro em junho e julho. Então eu vou comprar bastante chuveiro em junho e julho porque vende bastante. E não é esse o porquê Uhum. da coisa. O porquê é exatamente essa questão. Ah, é o inverno, as pessoas aumentam a demanda, então consequentemente não é só o chuveiro, a questão de Coisas relacionadas. resistência também É. vai vender, porque a resistência vai queimar mais, porque todo mundo está usando o chuveiro numa temperatura muito maior, ela desgasta com mais tempo. Então aí você vai tendo diversas outras coisas. Então, você vai ter disjuntor, se você vende parte elétrica, você vai ter parte de fiação que você vai vender, porque provavelmente vai misturar um disjuntor, vai ter que trocar algum fio, fiação é antiga, tem que trocar para mais moderna, para aguentar a temperatura, os chuveiros modernos são diferentes dos chuveiros antigos. Então, você tem várias coisas que vão te dando esses dados que você já praticamente completou a sua loja. Então, ao invés de você só colocar Uhum. chuveiro, você vai deixar o chuveiro, a resistência,
fio, disjuntor do lado. Talvez você deixe um vendedor ali naquela parte da loja, porque você vai ter um fluxo maior de pessoas. Isso você está falando da loja física. Na loja virtual você vai fazer a mesma coisa. Você vai deixar coisas para tirar dúvida, quais são os melhores chuveiros indicados para o Uhum. inverno, quais são os chuveiros que têm maior temperatura e menor gasto de energia, porque a gente está com um custo de energia muito alto. Então, se trazer essas coisas já prevendo no seu planejamento anual, vai fazer super sentido. Ah, eu não consigo fazer um super planejamento anual. Começa com o que você consegue. É um mês você definir o que vai ser de grande ação em cada mês. Começa com os meses que você já sabe o que vai ser. Aí você depois tem que descer para os planejamentos menores, que são os planejamentos trimestrais e anuais. Os trimestrais eu reservo a negócio. São metas, são coisas de estoque que você tem que montar, que você tem que comprar com previsibilidade e você já está acostumado. Agora, os mensais é onde vão estar os grandes porquês da sua operação. Você não vai começar um mês, o próximo mês sem saber o que deu certo no mês anterior. Isso você consegue investigar, você dedica um dia para fazer isso. Não é perda de tempo você saber os porquês. Vai te ajudar muito a direcionar o seu negócio. Mas aí você tem que fazer nesse jogo mais rápido, senão você vai esquecer o que você fez. Sim. Se você deixa para fazer só um planejamento anual e opera em planejamentos trimestrais, você não olha um mensal para ver o que aconteceu no mês passado e funcionou, e claro que você vai anotando também conforme você for fazendo as coisas para e não precisa aprofundar muito. Anota, ó, fiz tal coisa e gerou tal resultado. Separa nesse dia Ou de nem precisa planejamento. nem precisa marcar o resultado. Só de você marcar o que você fez, na hora que você tiver analisado no histórico, fala: "Nossa, teve um pico aqui no dia tal". Você consegue ir para o histórico e falar: "O que que foi feito naquele dia?". A gente fazia muito isso, marcação em Analytics, né? Você colocava lá no Analytics todas as datas importantes que tinha acontecido alguma coisa, até coisas que não são boas. Esse dia minha loja caiu. Para você Uhum, ignorar às vezes na sua análise, por que caiu tantas vezes? Eu não tenho A gente tem que saber quais as coisas a gente tem que olhar, e saber também as quais que a gente não tem que olhar é muito importante. Então se você tem uma queda muito grande, você teve um problema no meio de pagamento, você põe lá numa marcação no seu planejamento, ó, uhum. problema no meio do pagamento. Você já sabe que todas as métricas daquele dia você não pode levar em consideração no planejamento, porque foi um dia típico. Então você anotando os eventos que acontecem, depois quando você vai fazer o seu planejamento mensal, você consegue achar os porquês. Sim, perfeito. E é bem interessante porque se você não consegue, entender o porquê que algo deu certo, né, por exemplo, o exemplo que a gente usou de no inverno vender mais chuveiros. Às vezes a pessoa nota que, pô, junho, julho ali vendeu mais chuveiro, mas ela não busca entender o porquê. No outro ano, talvez ela não compre mais chuveiros para se preparar para junho e julho, Uhum. porque ela não buscou entender o porquê. E outra coisa, se você não busca entender o porquê que em junho e julho vendeu mais chuveiro, você não pode esperar que você consiga fazer vender de novo, mais chuveiros em junho e julho do ano que vem. Sim, e você pode antecipar sua compra, porque nesse momento os fornecedores vão estar um pouquinho mais caro, porque todo mundo está Uhum. buscando isso. Então, ao invés de você comprar bem ali junho e julho, você compra antes. Compra ali no finalzinho do verão, início de outono. Feira anticíclica. E isso aí você consegue garantir um bom preço de compra, que a maioria da sua margem está no bom preço de compra que você consegue guardar. Principalmente essas lojas que tem que ter o estoque. Então você já vai ter que ter o estoque. Então garante o melhor preço na compra, para na hora que você vender você vai ter a maior margem. Então, nosso objetivo aqui é aumentar o seu lucro. Então, às vezes, não está só em conseguir vender, está em conseguir comprar com um preço mais justo. E a gente sabe que a cadeia de fornecedores ela é muito reduzida. Então, tem uma competitividade ali nesse preço muito grande nas datas que ele aumenta a questão de venda desse produto. Então, se você conseguir antecipar essa demanda, você já vai conseguir estar com bom preço, já mantém o produto em estoque, e na hora que você for vender, você vai ter lucratividade grande. E principalmente acompanhar redes varejistas grandes que fazem saldão desses produtos. Então, eu estava vendo, o cara vende jogos eletrônicos. E aí, onde é que ele compra os jogos eletrônicos? Ele tem as distribuidoras que ele compra, mas ele principalmente compra das grandes redes varejistas quando elas fazem saldão. Uhum. Então, eles estão com muito tempo de estoque um jogo lá que custa R$ 120, eles põem por R$ 30. Olha que oportunidade. E eles têm que fazer esse giro, porque as metas internas, a diretoria que quer bater meta, quer vender, quer tirar, quer liberar um espaço em estoque. Então, também olhar as grandes redes varejistas que estão fazendo essas ofertas para também ser o seu ponto de compra. Só que você só vai conseguir fazer isso se você souber o porquê que seus itens estão vendendo. Para você ter uma garantia ali, você não vai comprar um item que vai ficar parado. Uhum. Então você consegue fazer esse jogo mais com menos risco. Não vou Sim, dizer que vai tirar o risco, mas você reduz o risco que você vai ter. sim. Me lembrou também aquele princípio, né, na hora de comparação, por exemplo, que você não tem que comprar coisas boas, né, ações boas, você tem que comprar bem as ações, Exato. né, que é justamente o que você comentou. Pô, o produto ali em tal época do ano vai estar mais barato, você já garante aquele estoque para vender
quando que aquele produto for mais demandado, né. Uhum. E então voltando a falar sobre apagar incêndio, que eu acho que é a dor de muitos desses e-commerces que não buscam entender o porquê das coisas, o porquê que tá, vendendo mais, por que tá vendendo menos, enfim. Você tem que parar de apagar o incêndio e tentar buscar onde estão os fósforos, né. Porque, pô, você vai ficar apagando incêndio, mas é igual você tomar remédio para dor de cabeça. Se você sente dor de cabeça todo dia e tá tomando remédio todo dia, provavelmente tem uma causa ali que você não tá entendendo, né, Uhum. para tratar e você só tá tratando o sintoma, né. E uma coisa que isso prejudica bastante é que se você não entende o porquê que você está vendendo mais, você também não vai entender o porquê que você parou de vender. Exato. E esse é um problema, né? Porque justamente quando você está aumentando as vendas, muitas vezes você nem liga para entender o Uhum. porquê que você está vendendo mais e é natural, tipo, tá dando tudo certo. O problema é, e quando parar de dar certo? Porque quando parar de dar certo, você vai parar ali para olhar os dados, porque, pô, algo apertou no seu calo, né? Você vai parar para olhar os dados, só que você não vai ter noção nenhuma, porque, pô, você não sabe o que você estava fazendo para dar certo. Você não sabe se alguma coisa parou. E se você não faz o histórico, como a gente comentou, de colocar todas as ações que você fez na data que você fez, aí dificulta muito. Você meio que sai do zero. Você tem que novamente experimentar as coisas, tentar fazer coisas novas. Porque não é garantia, né, não é porque você tá vendendo mais hoje que amanhã você vai continuar vendendo mais. Uhum. E o foco aqui é justamente isso, entender o porquê vai te permitir não só, vender mais, né, replicar os seus sucessos, né, "Ah, eu fiz uma campanha tal, deu super certo, eu vou repetir essa campanha no mês que vem", mas também a evitar errar novamente em coisas que você tá errando. Porque isso é muito importante. Às vezes você errou em algo, você não documentou aquilo, outro mês pode ser que você erre na mesma coisa. Uhum. Então, isso ajuda não só a replicar os sucessos, mas também a evitar repetir erros. Tem uma história muito boa para ilustrar isso, e é contada pelo próprio Honda, o fundador da Honda, quando eles estão internacionalizando a sua produção de motocicletas. E aí ele estava falando que eles entram no mercado americano, começam a produzir uma motocicleta lá, só que eles entram no mercado americano com uma motocicleta que era boa no mercado japonês, que era uma motocicleta de baixa cilindrada. Sendo que no mercado americano, eles não conseguiram fazer ela pegar. E aí qual que foi a reação dele? Era entender o porquê isso não estava pegando. E aí eles entenderam que eles estavam num mercado que tinham motocicletas de alta cilindrada. E Uhum. aí ele está falando isso lá na década de 60, 70, que também está tendo uma revolução ali, os baby boomers, que estão saindo de um pós-guerra e estão querendo mais se aventurar, em ter aquela coisa, tem aquela revolução hippie, tem esse Uhum. movimento também na música, tem um movimento nas artes, na moda. E aí esse movimento precisa se refletir também no estilo de vida. Qual tipo de veículo que eles vão se transportar e qual tipo de motocicleta que iria pegar no mercado. E aí eles fazem uma motocicleta de alta cilindrada e começam a pôr para vender. Só que isso também vai durar um tempo, e aí depois de uns, sei lá, acho que 3 ou 4 anos que ele menciona, começa a cair de novo as vendas. Porque aí as pessoas não estão mais interessadas em motocicletas, estão interessadas nos automóveis. Uhum. E assim, então era um produto que era de sucesso, que começou sem ser de sucesso, ele transformou num produto de sucesso e depois caiu as vendas. É exatamente o saber o porquê das coisas que fez com que ele mudasse as reações. E aí ele vai começar a tentar entrar no mercado automobilístico, então tem todas as outras coisas. Mas ele estava de olho nisso, ele não estava só de olho no número das vendas. Quando ele entrou no mercado que ele não vendia, se ele só olhasse o número das vendas, ele falava: ah, não vou tentar, o Uhum. mercado não está preparado. Ele só mudou um pouco o produto dele, como ele se posicionou, ele começou a vender muito. Só que depois ele parou de olhar por causa disso. Ah, tá vendendo, eu não tenho que me preocupar. E quanto mais distante o mercado de você, menos você tende a olhar, e era esse o caso dele. Do nada começou a cair, só que quando caiu, caiu muito, a quase zerar as vendas. Aí ele falou: Uhum. opa, eu tenho que me preocupar. Como ele já sabia que tinha essa questão cultural que influenciava no consumo, ele começou a consumir os jornais, os diários, para ver o que eram as notícias que estavam funcionando, o mainstream, né, da época. E aí foi que ele descobriu toda essa revolução e começou a posicionar os produtos de forma diferente para os mercados fora do Japão. Então, é exatamente isso que a gente está falando. Ele descobriu o porquê numa indústria que a gente está falando que não existia nem internet. Então, é necessário você saber o porquê em qualquer tipo de negócio. Na Uhum. internet, ainda mais, porque as mudanças são muito mais rápidas. Então, se você documenta as ações, tem um histórico, na hora que você vai ter que achar o problema, você não vai perder o tempo que a gente chama de tempo de reação. Seu tempo de reação vai reduzir
e você não vai procurar em coisas que você sabe que está funcionando. A gente viveu bastante isso. Ah, não, tem alguma coisa quebrada no carrinho, tem alguma coisa quebrada no checkout, tem alguma coisa quebrada na ação de CRM. Não, as ações de CRM estão aqui. O histórico está igual, não tem variação nesse valor. Não é aqui o problema. Uhum. Então, porque a gente tinha bem metrificado essas coisas. Não, não é o carrinho tá com a mesma taxa de conversão, tá igual, quantidade de sessão, tudo. Se você tem esse controle, você começa também a pesquisar as coisas que realmente são. Senão a gente começa a procurar pelo em ovo. E aí você tem o seu tempo de reação vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, e você perde ali uma semana, 15 dias, é metade do seu mês de faturamento. Sim, tem muita gente que confunde movimento com progresso. E não necessariamente são a mesma coisa, né? Se você está aumentando as vendas, não quer dizer que você está progredindo, está se tornando uma empresa maior necessariamente. Porque pode ser que está muito atrelado a algum outro fator, como você comentou, que você nem está enxergando. E quando você cai, também. Tem muita gente que tende a ir pelo caminho fácil, né? Ah, por que que tá caindo? Ah, é sazonalidade. Ah, sei lá, porque tal outra marca fez promoção e aí caiu, sabe? Às vezes não é isso, não tem, às vezes até interfere um pouco, mas não é aquilo que tá fazendo cair. Então você tem que também muitas vezes evitar essas respostas fáceis, sabe? A primeira resposta que vem Uhum, na sua mente, tenta pular ela, porque ela é a resposta que todo mundo daria. Tenta buscar qual que seria a segunda resposta, sabe? A terceira. Porque aí você vai ir aprofundando no problema e falar, beleza, se não fosse esse o problema, né? sim. Essa primeira que veio na mente, qual que seria a outra causa possível? E aí você vai investigando, que é o que a gente vai comentar daqui a pouco sobre como descobrir as causas dos problemas, né? É, bom, mas seguindo aqui, é muito importante ter em mente que você fazer a gestão de um e-commerce não é você só reagir aos números, tipo, ah, subiu, ah, caiu, não é isso, sabe? Você tem que eh, entender meio que a história que aquele número está contando, né? Isso que vai fazer a diferença. É isso que faz, na verdade, a diferença de um e-commerce que é maduro, que cresce, que é sustentável para aqueles e-commerces que vivem na sazonalidade, às vezes crescem um pouco, depois caem e ficam ali travados naquele patamar que eles não entendem por que, que não estão saindo daquele patamar. Ah, bom, agora a gente pode falar um pouco sobre como descobrir as causas, né? Porque isso é muito importante. Beleza, tô convencido de que eu tenho que descobrir o porquê das coisas, não só ficar no o quê. Mas como eu consigo descobrir as causas? Quais são os métodos que eu posso usar para isso? E eu já dou o gancho aqui no primeiro, que também é da Toyota, que é o dos 5 porquês, né? Como que funciona esse método? Ele é o mais simples, por isso que eu vou começar com ele. Basicamente é o que eu comentei agora há pouco. Você vai olhar para o problema e se perguntar o porquê. Então, eu montei até aqui um exemplo prático, né? Ah, por que que as vendas caíram? Vamos supor que você respondeu, ah, porque menos pessoas visitaram o site. Beleza, menos pessoas visitaram o site, de fato, as vendas tendem a cair. Uhum, Mas por que que menos pessoas visitaram o site? Aí, porque nossas campanhas tiveram menos cliques. Também é algo verdadeiro. Se teve menos clique nas campanhas de anúncio, de e-mail, enfim, o site vai ter menos visitas, que vai ter menos vendas. Mas por que que as campanhas tiveram menos cliques? Aí você vai, ah, porque o anúncio estava com a taxa de clique baixa. Tá, mas por que que a taxa de clique estava baixa? Ah, porque a imagem do anúncio não estava chamativa. E por que que não estava chamativa? Porque a gente usou imagem de, sei lá, banco de imagem genérico. Entendeu? Aí você vai investigando até chegar naquela causa que você não consegue ir mais fundo, né? E aí provavelmente aquela é a causa raiz. E aí você consegue tirar uma ação acionável também. Nesse caso aqui, pô, beleza, a gente identificou que provavelmente caiu porque a gente está usando imagens de banco de imagens que não geram conexão e tudo mais. Então o que que a gente faz? Bom, a ação clara aqui seria justamente testar não usar imagem de banco de imagens e ver se volta a performar. E você consegue pegar atalho, porque se você fala, putz, a gente começou a usar imagem de banco de imagens 3 dias atrás, e aí começaram a cair as visitas no site, a correlação é muito alta, né? uhum. Então você consegue também pegar esse atalho quando você tá ali acompanhando qual dia, né, que você fez cada uma das ações, certo? Eu tenho um bom exemplo também da minha área, né, sempre falam: "Ah, CRM não foi bem essa semana, caiu as vendas". E aí começa, né, o caça às bruxas, porque caiu as vendas. É muito difícil, a gente faz muita ação, de ativação. Então vou pegar só um universo de CRM para a gente poder exemplificar nos porquês e como que a gente faz uma investigação dessa, né. Então caiu as vendas na semana de CRM. Então chega lá,
o seu líder ou o dono do e-commerce fala aí: "Só caiu as vendas em CRM, no meu site eu não sei dizer por quê, caiu as vendas". Então como é que a gente começa investigando? Vou falar só exclusivamente de e-mail marketing, que é porque é mais Uhum, fácil de vocês visualizarem, tá? Então, primeira coisa, se você tem um e-commerce maduro, você já faz CRM, faz e-mail marketing direito, você vai ter 2 segmentos nas suas campanhas de e-mail marketing. Os fluxos de automação, que a gente chama, né? Que são as réguas ou como que a sua plataforma chama, e as partes de campanha que você faz manualmente. Então, caiu as vendas, primeira coisa que você vai se perguntar é: caiu as vendas em qual dessas 2 segmentos? São nos fluxos de automação ou se uhum, são nas campanhas? Você vai descobrir esse primeiro porquê. Porque se os fluxos de automação não caiu as vendas, então você já elimina eles e começa a olhar as campanhas. uhum, Se for ao contrário, você vai olhar os fluxos. Normalmente os fluxos eles tendem a ser mais estáveis porque você faz menos alterações. Então, às vezes cai menos, mas tem aquilo que eu falei. Como os fluxos de automação eles são acionados de acordo com o volume de visitas no site, às vezes pode ter uma causa que nem está em CRM. Então, se você diminuir a quantidade de visitas do site, vai diminuir a quantidade de carrinhos abandonados, vai diminuir a quantidade que o fluxo de automação de carrinho dispara, e isso vai diminuir a sua receita. uhum. Sendo que o fluxo de automação de carrinho abandonado isso é 80-20 em fluxos de automação. Mas beleza, você viu que não é problema de fluxo de automação, tá tudo certo, o fluxo faturou a mesma quantidade, você vai para as campanhas. Aí as campanhas é um outro universo. Então aí você vai começar a bater taxa em taxa. Ah, a quantidade de visitas, sessões que eu gerei no site, a quantidade de cliques, como você falou, foi o mesmo? Ah, foi o mesmo. Ah, então você tem que descobrir o porquê. E aí você vai começar a investigar comunicação por comunicação, quebra cada comunicação, vê se a comunicação está de acordo com o que você tinha. Às vezes é uma quebra de expectativa, você prometeu uma coisa no e-mail, então gerou a mesma quantidade de cliques, chegou no site ou jogou na página errada e ele não converteu. Então esse pode ser um porquê. Então será que a expectativa que eu gerei na comunicação está igual com o que está no site, com a página de destino? Se eu mantive a minha taxa de clique igual? Ou não, minha taxa de clique caiu, então eu vou ver o outro porquê. Deixa eu ver minha taxa de abertura. Ah, minha taxa de abertura também caiu. Então, se caiu a taxa de abertura, provavelmente sua taxa de clique também pode cair. Você leva menos pessoas clicam, menos pessoas compram. Então, aí você consegue ir quebrando cada etapa e realmente achar o problema. Quando você levantar essa hipótese, ó, o problema está nisso, você já faz na próxima comunicação a correção. E aí você já consegue saber se o problema é isso ou não. Faz um teste AB, quebra, faz Uhum. exatamente igual a semana anterior e faz já com a correção. E aí você já vai saber na comunicação seguinte se você achou o problema. Então, não é tão difícil achar os porquês. Só que você leva um tempinho de sentar na cadeira e ver o que está fazendo. Então, um exemplo prático de um negócio que a gente está operando era isso. Um produto gerava 3 vezes mais clique do que os outros produtos. Então, o que a gente fez para aumentar a receita geral de CRM? Todas as campanhas têm que ter aquele produto. E aí, todas as campanhas elevaram a sua receita. Uhum. E isso foi fazendo uma análise de plano mensal. Ah, o que aconteceu no mês passado que deu muito certo, que foi muito acima do mês anterior? Aí a gente foi abrir as comunicações e viu que tinha esse produto em específico. E aí a gente começou a usar esse produto como é o nosso default de todas as comunicações até que caia a conversão. Até que caia a conversão, a gente não vai tirar esse produto. A gente vai fazer comunicar ele de formas diferentes, é óbvio, para ele não cansar, não ficar no mesmo lugar do e-mail, outras formas, mas ele sempre vai ter que estar presente em todas as comunicações. Então isso foi um insight de um porquê que estava vendendo bem. Então também a gente investiga não só quando não está indo bem, mas também quando está indo bem. É legal a gente saber as coisas quando estão indo bem para a gente poder replicar. Sim, perfeito. Isso que você comentou, né, de separar, né, que logo de cara você já fez a separação. Beleza, tá em automação ou estão nas campanhas? O problema me lembrou muito uma coisa que eu aprendi até na faculdade de programação. Por exemplo, vamos supor que eu falo para você adivinhar um número entre 1 e 10. E você pode me fazer uma pergunta. Qual pergunta você faria para mim? Ele é par ou ele é ímpar? É uma boa pergunta. Mas uma outra pergunta que também segue o mesmo princípio é maior que 5? Sim, Aí se eu falar que não, antes você tinha 10% de chance de acertar o número, né? Chutando um número em 10 números. Agora, se você perguntou se é maior que 5, eu falei que não, sua chance de acertar o número 50%. já vai para 20%, né? Então ela dobrou, porque agora você tem que acertar um número entre 1 e 5. Então você pode fazer isso também. Você lista as causas ali e você vai dividindo, tipo, pô, não tem como ser aqui o problema, não tem como ser aquilo. E isso me lembra também o diagrama de Ishikawa, se eu não me engano que é o nome, que é aquele diagrama de peixe, né, que basicamente você
tem o problema, que é a cabeça do peixe, e cada uma das espinhas do peixe é uma área que pode ter causado aquele problema. Então, sei lá, as vendas caíram. Beleza, pode ser um problema em logística, pode ser um problema em CRM, em CRO, e não sei o que. Você vai listando, e aí dentro de cada uma dessas espinhas tem as subcategorias. Beleza, é um problema de e-mail. Dentro de e-mail tem o quê? Tem a taxa de clique, tem as automações, tem o não sei o que. Você vai entendendo mais a fundo as causas de cada um e vai investigando e é bom você ter esse diagrama até que pronto ali na sua parede, porque sempre que der algum problema, você já tem uma ideia geral de quais são todas as alavancas, né, que podem ter dado problema para causar aquele problema. É bem interessante. E uma coisa que também você pode fazer que ajuda bastante é usar o funil invertido. Então vamos supor que você quer descobrir por que, que as vendas diminuíram. Talvez um caminho mais fácil do que olhar assim, só para você ter um direcionamento, é começar do final para o começo. Uhum. Então, pô, primeiro olha o principal ali, que é o checkout. No checkout, geralmente acontecem esses problemas. Ah, a gateway parou de funcionar, a integração com a logística quebrou ali com o cálculo de frete, enfim. Então, primeiro olha para o checkout. Se não é o checkout, beleza, olha para o carrinho. Ah, não é o carrinho, olha para a página de produto. Não é a página de produto. Então, dá uma olhada para os anúncios. Sabe, você vai fazendo o caminho ao contrário do que o seu cliente faria. Seu cliente viria dos anúncios para a página de produto, para o carrinho, para o checkout, você vai fazendo o contrário. Já vai direto para o checkout, vê se está funcionando tudo certinho, se tá, vai para o carrinho, está funcionando tudo certinho. Se tiver, vai para a página de produto e vai seguindo o caminho contrário. Isso é até É, para gestão de risco, né, porque é o exato, impacto, né, o maior impacto que você vai ter é no seu checkout. Você tem um exato. um impacto nas outras etapas, ele é importante, mas sempre esqueça, ali é onde está acontecendo suas vendas, é a finalização do pedido. Uhum, Então é por questão também de impacto no seu negócio. Sempre vai para as áreas onde gera mais risco. Como eu faço gestão de risco da minha área? A gente tenta evitar erros. Claro que a gente vai errar, a gente vai errar, mas eu tenho níveis de risco. Então eu separo sempre no mínimo em 2 tipos de risco: os que afetam o faturamento e os que não afetam. A uhum, gente depois vai minar e como que a gente vai ter as ações corretivas para isso. Mas eu tô sem tempo, eu não tenho tempo para olhar para as coisas. A primeira pergunta que eu faço: "Isso afeta faturamento?" Se me falarem que afeta, aí eu vou parar e vou olhar. Se me falarem que não afeta, eu vou olhar daqui a pouco. Então, faça essa gestão de risco de você vai fazer investigação pelas coisas que mais afetam. Então, o funil inverso é exatamente para te ajudar nisso. Começa por onde tem maior impacto nas suas vendas e depois vai subindo. sim. Boa. E por fim, talvez esse seja até o acho que a única área que desde o começo trabalha com o porquê das coisas é o atendimento, né, porque o Hum, atendimento ele, às vezes, nem tá sabendo do que antes de saber o porquê, né, então, tipo, ele chega lá no dia de trabalho, né, o seu atendente ali, sua atendente, e já vem um monte de cliente reclamar: "Ah, não tô conseguindo colocar o cartão, meu cartão não tá passando, essa página não carrega, o frete não tá calculando", enfim. Ela nem sabe ainda, muitas vezes, que as vendas caíram. Mas uhum. ela já sabe o porquê que as vendas caíram. Então, às vezes, o atendimento é o maior atalho possível para você descobrir por que que suas vendas caíram. Porque os clientes, mesmo que boa parte deles simplesmente vão desistir da compra e vão embora, vão para o concorrente, alguns deles vão insistir um pouco e vão pelo menos ir para o atendimento e tentar alguma ajuda. E nessa ida até o atendimento, por isso que é importante você ter um atendimento ali fácil, rápido e fácil de encontrar, é, é justamente para isso, para você, quando os clientes tiverem algum problema, eles virem para você dizer isso. E aí por isso que é importante também você ter o contato direto com as pessoas de atendimento, porque elas são a voz do cliente, literalmente, elas vão te dizer o que está dando problema, o que está causando mais dúvida e tudo mais. E aí, se você não tiver isso, ou se isso não tiver causado, não tiver, se você não tiver conseguindo entender o porquê que as vendas caíram a partir do atendimento, aí você pode partir para talvez pesquisa com o cliente, mas primeiro começa ali no atendimento que você já deve ter um bom resultado. Sobre o atendimento tem um ponto bem importante que é a pessoa do atendimento, eu vou exagerar, tá? Tem que ser a pessoa mais qualificada da sua empresa. Ah, mas como assim? O atendimento, eu contrato qualquer pessoa para responder mensagem no WhatsApp. Isso é o que você está fazendo se você não está tendo um e-commerce eficiente. Se a sua pessoa do atendimento é uma pessoa muito qualificada, ela vai ser esse seu insight dos porquês. Às vezes ela nem sabe que tem um problema ali por trás, ela resolve o problema do cliente, mas depois ela vai nas áreas específicas ou levanta a mão: olha, aconteceu isso, eu acho que é por causa dessa situação. Por isso que ela tem que ser a pessoa mais qualificada da Uhum, sua empresa. Ela está na melhor ponta de acesso de informações de tudo o que está acontecendo.
Às vezes chegam coisas ali, é claro que os universos são muito grandes. Para o atendimento chegar a 10 reclamações pode ser muito, só que se você faz 1000 vendas, 10 reclamações não são muito. E pode existir esse atraso, pode existir algum atrito, que das 10 reclamações para o atendente vai ser bastante caso para ele resolver, mas para o seu negócio talvez não seja tão relevante você arrumar esse problema agora, porque isso não é tão grande. Uhum. Mas é importante que a pessoa do atendimento tenha uma qualificação para que ela tenha essa visão do negócio, vamos dizer, visão 360, que costumam dizer, para ela saber que aquela reclamação é algum problema crônico, é algum problema mais a fundo. Se você esperar que aquele problema realmente vire um problema, aí depois você perde as suas 1000 vendas no dia. Mas você já tinha esse indício. É que nem um carro quando vai quebrar, né? O carro vai quebrar, ele começa a dar uns indícios. É um barulho diferente, é uma dirigibilidade diferente. Então, antes dele quebrar, ele mostra alguns sinais que ele vai quebrar. Então, o seu e-commerce, provavelmente, aquele grande problema que vai acontecer, existem alguns sinais que estão acontecendo. E normalmente o atendimento consegue pegar isso. Sim. É muito ruim o atendimento ter que ser reativo, né? Então, o que que é um atendimento reativo? Eu tenho 200 pedidos atrasados para ser entregue e os 200 clientes vieram reclamar. Isso é muito ruim. O seu atendimento ele tem que ser proativo. Então, minha logística já falou: ó, estamos com atraso de 50 pedidos. Tá bom, já vou começar a contactar essas pessoas que vai atrasar. Ó, atrasou mais 150. E você precisa ter que a sua empresa esteja uma sinergia nessa questão, porque problema a gente quer esconder, a gente quer pôr para debaixo do tapete, porque a gente acha que vai nos prejudicar. Eu falo na minha área de CRM, você fez algum problema, você levanta a mão imediatamente. Uhum. Porque eu preciso ser muito mais proativo na correção do que descobrir depois que o problema já aconteceu. Vamos deixar todo mundo ciente para que todo mundo consiga ajudar a tornar essa experiência melhor e passar por esse problema. Sim, inclusive uma coisa, eu vi ontem, né? Eu gosto de assistir os vídeos do Lito, que ele fala sobre acidentes aéreos. E justamente um caso que eu vi ontem, dentre vários outros, é justamente isso. Às vezes a pessoa vai, o controle de voo lá, que dá o sinal verde ou vermelho pro avião, ó, pode decolar, pode pousar, não sei o quê. Se essa pessoa comete um erro, às vezes ela até consegue falar: "Putz, cometi um erro", que era o caso lá, acho que era do Galeão, a pessoa deu o sinal verde pro avião decolar, só que tinha um carro de manutenção na pista ainda. Aí ela deu o sinal verde e perguntou pro o outro cara lá que trabalhava com ela nessa área, "O pessoal da manutenção já saiu da pista?" Ele falou: "Não, ainda não". Ela falou: "Meu Deus do céu", só que ela não foi avisar o piloto que era para abortar o voo. Por Uhum. quê? Porque ela fica pensando: "Pô, e se eu abortar, mas não ia dar nada errado? Pô, eu posso perder o emprego, não sei o quê". Então, você tem que falar, sabe, porque é melhor falar, porque ali você estava colocando vidas em risco. Por sorte não aconteceu nada, mas poderia ter dado algo muito grave ali, entendeu? Então você tem essa coisa, você se é dono do e-commerce, você tem que criar esse ambiente. Deixar com que as pessoas errem, mas primeiro que elas falem, elas apontem os seus erros. É importante isso. E não é para punição nem nada, é para você ter um tempo de reação legal. Então, quando você tem um atendimento muito bem estruturado, você vai conseguir prever essas coisas. E passa de ser um atendente só de responder mensagem. Ele começa a entender por que está acontecendo aquele problema, por que está vindo essa reclamação, por que está vindo isso. E faz um controle, faz o seu atendimento. Ó, quais o tipo de reclamação que você recebeu nesse mês? E olha isso, a gente fez bastante Uhum. implementação, Kevin principalmente em CRO, que ele pegava as maiores reclamações que chegavam no atendimento e otimizava na página de produto. Aí eu otimizava na minha régua de comunicação. Então eu colocava lá, ó, você vai receber o seu código de frete depois que o pedido for faturado. Você não vai receber imediatamente a sua compra. O seu pedido precisa ser faturado, precisa saber qual que é a transportadora que vai levar o seu pedido, para depois você ter um código de rastreio. Então, você antecipa essas comunicações e vai reduzindo o atrito no seu atendimento, vai diminuindo o atrito no seu atendimento. Mas o atendimento vai ser, vamos dizer assim, a fonte dos seus porquês. Uhum. Hoje mesmo atendi um cliente que dizia que eu não consegui ser atendido pelo o bot não me qualificou. Eu fui muito feliz que ela me mandou os prints da conversa. Então ela chegou com um possível porquê, o bot está com problema. Quando ela me mandou os prints da conversa, eu vi que ela interagiu com o bot sem esperar os tempos de resposta do bot. Hum. Então ela mandou um monte de mensagem, o bot pedia: "Por favor, me envie o seu e-mail". Ela não enviou. Aí ele mandou mais 3 vezes: "Por favor, me envie o seu e-mail, por favor, me envie o seu e-mail". Depois ela enviou uma outra mensagem: "Preciso de atendimento". Aí o bot foi reagir falando: "Não entendi, preciso do seu e-mail para fazer o atendimento". E ela já mandou um monte de outra mensagem e o bot travou ali, ficou perdido. Então, também tem essas coisas, vocês precisam entender o que que é realmente o que está acontecendo do que está sendo relatado,
Por isso que eu falei, o atendimento tem que ser o seu profissional mais qualificado. Porque se o atendimento levantar a mão para o pessoal, o bot está com problema, e ela não saber qual que é realmente o problema, aquelas pessoas vão despender horas para tentar corrigir um problema que às vezes não é aquele o problema. Então, você tem que ter esse feeling do que está acontecendo e o atendimento pode ser um bom atalho para você. Sim, e como que você sabe que seu atendente é bom, né? A gente comentou aqui que tem que ter um atendente realmente muito bom ali, muito capacitado. Como você sabe que seu atendente é bom? Eu, pela minha experiência, tem uma característica que todo atendente de suporte bom tem. Ele se identifica, ele sente muito a dor do cliente. Então, eu, como eu trabalhei lidando ali basicamente com e-commerce, com as informações que iam no e-commerce, muitas vezes, como o Xté comentou, um problema que existia, ele existia, mas ele era pequeno em comparação com outros ou em comparação com o universo ali. Então a gente acabava por ou deixando para resolver depois ou não resolvendo. E as atendentes, assim, né? Eu trabalhei com duas muito boas em períodos diferentes. Elas tiveram as mesmas reações nessas ocasiões. Elas ficavam incomodadas, tipo, pô, o pessoal tá sofrendo ali com esse problema, tipo, resolve isso logo, sabe? Então, essa é uma característica muito boa de alguém que é bom no suporte. A pessoa sente, ela se incomoda com a dor do consumidor. E não tem ninguém melhor para tratar do atendimento, para provocar você e sua equipe interna do que o atendimento ali se importando com a dor do cliente. Porque é como eu disse, ele é o porta-voz do cliente. O cliente vai falar o que que tá incomodando ele vai encher o saco de quem tá na empresa, tipo: "Ó, a gente tem que resolver isso, tá incomodando lá o pessoal. O pessoal quer comprar, mas não consegue por causa disso". Então tem alguém que te incomode no suporte, não aquela pessoa que não tá nem aí para os Que problemas. sempre fala que tá tudo bem. Gente, o atendimento é o ponto de ter reclamação. Não é ruim ter reclamação, é uma barreira que o digital teve que transpor, né? Assistindo aqueles programas de culinária que o chefe vai visitar o restaurante e aí os donos do restaurante ficam incomodados que no Google tá tendo um monte de reclamação. Agradeça que tem pessoas que gastam seu tempo reclamando, Uhum. porque elas mostram onde estão as deficiências da sua operação. Elas querem ser melhores, sabe, elas querem comprar. Se elas não quisessem tanto assim, elas iam para o concorrente sem falar nada. Isso, então se ela reclamou, é uma oportunidade que você está tendo de corrigir. A pior coisa é quando você não tem reclamação, não tem venda e não sabe o porquê. Então você fala, tá tudo normal, não tem uma reclamação, não tem um problema operacional e não vende. Aí Uhum. o não saber o porquê, mesmo você investigando, é uma dor que, Você que fica tira o seu paranoico. sono, né? Tira o seu sono. Você fala, não, não tá dando certo, eu não sei o porquê. E isso daí é que tem que te deixar incomodado. Se você tem reclamação, você tem coisa para resolver, você tem coisa para trabalhar. Então, não se importe com as reclamações, dê atenção a elas e resolva as que fizerem sentido. Tem coisas que vão ficar mais para frente também. Não tente resolver todas. Também tem o paranoico ao contrário, né? Eu quero resolver todas as reclamações. Não, você não vai conseguir resolver todas. O seu negócio não é perfeito. Você precisa de escala, você precisa de um tamanho é, apropriado para isso. Tem coisas que você não vai conseguir resolver agora, mas resolva as maiores, as mais importantes e deixa as outras no seu radar. Não é que você vai Sim. jogar fora, deixa elas ali guardadinhas. Um tempo, quando tiver maturidade o seu negócio, você vai conseguir resolver elas. Mas assim, saiba escolher os porquês que você vai agir, porque isso está afetando o seu desempenho, o seu crescimento, a sua, às vezes, sustentabilidade. Não é só de crescimento, às vezes é só sustentar um negócio. Então, saiba identificar isso e guarde esses problemas, essas reclamações como tesouro. Talvez sejam os dados mais preciosos para o seu negócio. Não, perfeito. E é justamente isso, né? Porque quando você escolhe resolver um problema, você muito provavelmente está escolhendo não resolver vários outros. Então, garanta que esse problema que está roubando o seu foco no momento seja de fato a dor da maioria das pessoas e o que mais está prejudicando suas vendas. E Hum. você chegou a comentar, né, que o carro, quando ele vai dar defeito, ele começa a dar uns sinais. O sucesso também, gente. Então, quando você faz uma ação que foi boa, ela deixa suas pistas ali do porquê que ela foi boa e tudo mais. Então só cabe a você olhar para aquilo para conseguir replicar. Um exemplo prático é no e-commerce de moda premium, né, que eu tô ajudando, eles lançaram uma coleção que foi muito bem. A coleção foi super aceita e tudo mais, coleção de jeans e tal, vendeu muito. Só que aí, acabou o estoque, a gente não renovou o estoque. E esse é um problema, porque, pô, aquilo já se provou funcionar. Uhum. Então, ou você tem um plano para lançar algo parecido com aquilo, né? Você entende o porquê que aquela coleção foi tão bem e lança outras similares àquela, ou você volta a ter no estoque aquela, sabe? Porque se você
teve todo aquele esforço de planejar a roupa, né, fazer o estilo da roupa, projetar a roupa, trazer ela para a realidade, colocar para vender, fazer todo o marketing em cima e ela vender bem, depois você joga, digamos, esse projeto fora e parte para o próximo, você está jogando fora, muitas horas de trabalho sua, inclusive, se na nova você não considerar nenhum dos aprendizados do que você teve na última. É, você começa sempre do zero, quando a gente testa muita coisa, né, essa coisa de teste A/B, teste A/B, teste A/B, teste A/B. Não adianta você testar muita coisa se você não souber o porquê as coisas estão funcionando, porque senão você sempre começa do zero. Do zero, chega no 10, aí 0, 10, 0, 10. Agora, se você já começar sempre no 5, é uma coisa que vai ganhando de incrementalidade que a gente fala. Então, você já descobriu o que funciona, você parte daquele princípio. Então, você vai ver, vamos sair um pouco do universo de e-commerce e tentar materializar isso. Na curva de inovação de produto, um produto sempre vai dar, os produtos que dão certo, ele sempre tem uma curva de ascensão, ele chega num topo e ele desacelera. As empresas que são boas criadoras de produto, ela já está produzindo o próximo produto quando esse aqui está no pico, que é para que essas incrementalidades aconteçam e não esperar ele desacelerar para depois começar um outro e fazer isso. E começa da onde está dando certo. Então, se eu fiz um tipo de produto que tem alguma especificação ou que ele seja único para minha marca, o meu próximo produto ele tem que ter a mesma especificação e que ele seja único para minha marca. Uhum, E não começar, não, eu fiz um super microfone, vamos lá, a época dos LEDs, né? Eu fiz um microfone cheio de LED e vendeu bem. Agora eu vou fazer um pedestal. O que eu vou fazer? Vou fazer um pedestal sem LED. Eu vou fazer ele que brilha no escuro. Não, se você descobriu que o LED é um tchan do seu negócio, você vai manter LED em tudo. Aí fica aquela coisa, eu acho horrível, mas tudo tem LED. Então é a placa de vídeo, é o cartão de memória, tudo tem LED. Mas tem um porquê disso, porque eles descobriram que isso estava aumentando as vendas. E isso aumentava o valor percebido, isso aumentava o ticket médio. Então você replicou uma coisa que funcionava. Você não partiu do zero, você não quis reinventar, que dizem reinventar a roda. Então você pega alguma coisa que você fez que deu certo, isso vale para qualquer coisa. Fiz uma comunicação de e-mail que funcionou bem, eu não vou inventar uma nova comunicação. Eu vou pegar essa comunicação, eu sempre falo pro meu time, olha como se fosse um cubo. Um cubo tem vários lados. É a mesma coisa, só que a gente vai explorar agora todos os outros lados dessa comunicação. Então a gente já descobriu qual que é o cubo. Ó, esse cubo funciona. Agora eu vou pegar em cada lado e vou estressar essa comunicação até que ela fique desinteressante. Em anúncio, as próprias plataformas fazem o que a gente chama de saturar o anúncio. Mas aí tem um interesse do lado da plataforma, mas também tem um interesse do lado do seu cliente. Você quer saturar aquilo. Mas a Coca-Cola todo ano faz a propaganda com o o ursinho. Dolly. O Dolinho, o Dolinho, o Dolinho é um caso de marketing. Então faz lá o Dia dos Pais, o de Natal. Todo ano eles fazem a mesma comunicação há tantos anos, porque eles descobriram que funciona e funciona para aquele modelo. Então eu vou fazer essa comunicação. Dentro dela eu vou abordar outro ângulo, outra forma de produzir. Mas eu sempre vou fazer aquilo que eu descobri que funciona. E ao contrário também. Eu sempre vou evitar aquilo que eu descobri que não funciona. Então, se eu divulguei um produto e veio 0 vendas, talvez eu vou deixar para testar esse produto outra forma, outro momento. Não vou ficar insistindo até que ele venda. Sim. E é interessante isso porque muitas vezes isso também tem a ver com a vontade do dono do e-commerce, né? Porque às vezes, não, eu quero emplacar esse produto, sabe? Já tentou lançar o produto de várias formas, ele não foi, mas ele continua tentando. Não, eu vou emplacar esse produto. Ou então o contrário, algo que deu certo não era o dar certo que o dono do e-commerce queria. Tipo, putz, eu não queria que esse produto desse certo, eu queria que fosse esse outro. Se fosse esse outro, eu ia dobrar em cima dele, eu ia produzir mais e tudo mais. Uhum, Mas como foi esse outro que eu não sou muito fã, eu não quero continuar com ele. Então, tem que entender que às vezes não é você quem dita o que que é a sua marca, pelo que sua marca é conhecida, né? O que que é o branding de fato? É o que as pessoas pensam sobre a sua marca, né? O que uhum. que elas falam sobre sua marca quando você não está presente. E como que você descobre isso? Basicamente dessa forma, você lançou um produto, as pessoas gostaram, falaram muito bem disso, ali é uma pista de que seu branding, né, o que as pessoas querem de você tá por ali. Agora, se você lança algo, as pessoas falam mal, ou não compram, ou não sei o quê, porque não comprar também é um feedback, tá? A ausência de evidência também não é evidência de ausência. Então, a pessoa não comprar um produto seu é um feedback de que aquele produto não é interessante, não é o que a pessoa quer da sua marca. Então, dobre em cima do que dá resultado, né? Do que as pessoas estão dando sinais positivos para você de que é aquilo que você tem que produzir mais, elas querem mais daquilo. E tira o esforço, né? Tira um pouco
do seu trabalho em coisas que não dão resultado, né? E aí você vai aprendendo e cada vez mais vai ficar mais assertivo. Vou aproveitar que eu tô estressando o Honda nesse episódio. O Honda também teve esse problema. Ele era o dono e ele queria fazer carro refrigerado a ar. E ele era o engenheiro, então ele era muito envolvido, ele adorava, ele estava ali montando e desmontando, fazendo projetos dentro do departamento de inovação, e ele queria que dedicassem a Honda a fazer carros refrigerados a ar, sendo que o mercado inteiro já estava fazendo carro refrigerado a água. E aí ele falou: "Não, mas eu quero emplacar um produto refrigerado a ar". Ele ficou nisso há mais de um ano. Só que os departamentos, os engenheiros, os técnicos continuaram fazendo carro refrigerado a água em paralelo. Então ele deu foco nisso até que ele deu o braço a torcer, o sócio dele foi lá, conversou com ele: "Ó, seu Honda, então, né, o mercado inteiro está fazendo a água por causa disso, disso". Tem um porquê, né. Por causa disso, Uhum. disso, disso, disso e disso. E esse cara que fez isso, além de ser amigo dele, era o sócio dele. Então e ele cuidava da parte operacional, né, a parte financeira, tudo. Então ele explicou para o Honda, aí o Honda depois de descer um pouquinho do pedestal dele, de ser o inventor, de ser o engenheiro, ele falou: "Tá bom, vamos fazer os carros refrigerados a água", e aí ele conseguiu, entrou no mercado e deu certo, mas eu ainda quero pesquisar um pouquinho sobre o ar. Então assim, você pode deixar, eh, fazer aquilo que você quer, mas faz como um projeto menor, É, faz bota como os 5% em Bitcoin e o resto em isso, algo mais seguro. exato, exato. Porque às vezes realmente, se você descobrir alguma coisa realmente inovadora, Aqueles aquilo cinco por vai cento vão valer. virar 95, entendeu? Isso, vai valer bastante a pena, só que o risco é muito grande. Então se tem sinais, tem os porquês, já tá todo mundo te falando: "Ó, é isso", vai, muda o seu negócio para isso. Às vezes a gente não faz o que a gente só gosta, a gente faz o que é necessário, e esses momentos são os melhores momentos, porque aí você vê quando a pessoa tá madura ou não tá madura no negócio. É uma questão de maturidade pessoal até, Uhum. antes do negócio. A gente não só fazer as nossas vontades, tem muito essa percepção que o empresário de sucesso ele faz tudo o que ele gosta e o que ele quer, que ele aproveita tudo o que ele quer. Não, não, ele é exatamente ao contrário. Ele faz o que é preciso ser feito. E muitas das vezes é contra as coisas que ele pensaria que funcionaria. Sim, Não contra os seus valores, tá? A gente não tá falando de valores aqui. é. Mas sim contra. Eu achei que esse item ia vender mais e esse outro vendeu mais. Não tem problema, vamos vender mais desse item. Eu tenho bastante isso. Ah, faz o assunto tal, né? Especialista de e-mail, né? Não, se você escrever esse assunto vai vender muito. Eu, tá bom, eu pego o assunto que a pessoa fala, eu ponho o assunto que tá Aham. rodando e eu vejo o resultado. Eu falei, ó, tá aqui os números. Então, põe umas coisas para rodar e traga os porquês. Os porquês, eles têm dados para te mostrar se é ou se não é. Sai da nossa impessoalidade. Sim. Eles são metrificáveis, né? Sim, tem até aquela frase do Kant, né, que liberdade é você fazer o que você não quer, né, porque fazer o que você quer todo mundo faz, né, não é liberdade isso, liberdade é você conseguir fazer aquilo que você não gostaria, né, que você não quer fazer. Novamente, não é fazer coisas antiéticas e tudo mais, mas é uma questão de tipo, putz, eu ia preferir fazer aquilo, mas já que isso tá dando certo, eu vou seguir nisso. É também aquela frase, né, se apaixonar pelo problema e não pela solução. Uhum. Então, quando você se apaixona pela solução, tipo, ah, não, esse produto aqui que eu quero vender, eu vou focar tudo nele e tudo mais, você está se apaixonando pela solução. Quando o problema é outro, que várias soluções dariam certo ali. E as soluções elas tendem a envelhecer muito rápido, né? Sim. Então você acaba perdendo o timing das coisas. Às vezes você achou um bom produto, resolveu um bom problema, mas fica tão preso a ele, e é difícil, quando uma coisa dá certo, é muito difícil. Você eu tenho que partir para a próxima, eu tenho que fazer a próxima coisa, eu tenho que. Vocês, não, não, deixa eu ficar aqui, já tá bom, já E acertei. quanto mais tempo aquilo tá dando certo, né, maior vai ficar sua crença de que é por ali que tem que seguir. É o lance da Kodak, né? Então, Sim, é. Você tem que se desprender daquilo, você tem que. Se a própria Kodak tivesse abraçado o mercado digital, eles tinham todos os consumidores. Eles só precisavam ter virado o negócio. Então, abrace essas coisas. Não é que você vai perder a sua identidade, é que você vai se moldando conforme as coisas vão mudando também. porque se o seu foco é agradar a si mesmo, você tá no caminho errado, né? Seu foco tem que ser sempre agradar seus clientes. Se seus clientes estão dizendo para você que a forma de agradar eles é seguir por determinado caminho, é por lá que você tem que seguir, né? Então, é isso. Mas resumindo esse episódio, que a gente falou sobre muitas coisas, só que o foco desse episódio era sempre aquilo, né? O que a gente se propôs no título. Como acertar mais no seu e-commerce, né? Como errar menos e acertar mais e ficar menos perdido no meio de tantos números, tantos botões para apertar, como que você se encontra ali no meio para entender onde você tem que focar, o que está dando resultado, por que, que as vendas aumentaram, por que, que as vendas caíram,
E basicamente o que a gente comentou no episódio inteiro é que você precisa fazer isso pelo não parando no o quê. Ah, as vendas aumentaram. Beleza, isso é o quê, mas por que as vendas aumentaram? Investigue mais a fundo. Busque entender melhor, e não só entender, mas compreender, porque compreender vai te permitir repetir sucessos e evitar repetir, fracassos, né. Então, acho que esse é o principal aprendizado desse episódio, e eu espero que tenha sido muito rico para você. Se você quiser continuar acompanhando a gente nas redes sociais, você pode me seguir em @kevin.quintino no Instagram, no LinkedIn e no YouTube você me encontra pesquisando Kevin Quintino, e para encontrar o Xté. Para me encontrar é só pesquisar Rodrigo Xté, Xteh, nas mesmas redes sociais que você me encontra por lá. Obrigado por assistir, boas vendas e assista esse outro episódio aí do próximo, podcast Você Lucrou. Abraço. Abraço, tchau, tchau.